Podemos tomar nossos assentos. Que alegria voltarmos aqui, depois de 2 anos. Queremos já agradecer pastor Antônio por mais essa oportunidade, irmã Conceição, Juliano, pastor Juliano e a Abigail. Abigail, acertei? A esposa? Então acertei. Então agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Que bom estarmos novamente. Nós somos de Londrina, eu não sei se todos se lembram, nós somos do Família Feliz, que é o nosso grupo de casais, né, nosso ministério, e estamos há 13 anos. E mais uma vez estarmos aqui para falar desse amor que o Senhor tem pelas famílias. A igreja precisa de família forte. E eu estava lembrando como era bom aquele tempo em que a gente achava que o maior problema de um casal, né, pastor Antônio, era quando brigavam por causa da toalha molhada que estava em cima da cama. Como a coisa, né, cresceu agora, quantos problemas maiores que um casal tem. Ou então quando o filho brigava com a mãe por causa de mistura, né, o filho brigava com a mãe por causa de mistura. Era tão tranquilo, né, irmã Conceição? Os irmãos brigavam porque o pedaço de pão do outro era maior que o meu. Gente, dá até saudade desse tempo. Eu acho que já disseram que estou falando demais, já estão cortando meu microfone. E a gente achava que esse problema era tão grande, mal sabíamos nós, né? Mas realmente o inimigo não brinca de ser inimigo, mas o nosso Deus continua na nossa vida, mostrando tudo o que Ele é para nós, tudo que nós precisamos. Então não vamos nos cansar, não vamos desistir de falar desse grande amor, de viver esse grande amor. Às vezes a gente encontra alguém e pergunta, tá tudo bem? A pessoa diz, tudo bem, graças a Deus. Mas ela não tem noção do que é essa graça de Deus na vida dela. Ela fala porque ela ouve alguém dizer, de repente aquilo passou até de pai para filho. Mas ela não vive o que é realmente essa graça do Senhor na vida de uma família. Então não nos cansemos, vamos ser fortes, vamos estar juntos, porque cada vez mais o inimigo se levanta, mas o nosso Deus continua sendo o Deus que nos garante a vitória. Pensei que você não ia deixar eu falar hoje. Obrigado, irmão, pela força aí, cortou aí, deu um toque, né? Poxa vida, o homem fala 7.000 gestos e palavras por dia, as mulheres 21.000. Já pensou se ela resolve gastar tudo aqui hoje? Paz do Senhor, irmãos, glória a Deus. Estamos felizes em rever muitos irmãos e vamos aproveitar bem este tempo. Como a minha fofucha disse, nós estamos no Ministério de Família por 13 anos e eu, pastor Antônio me conhece há bons anos, trabalhei com os jovens dos 12 aos 40 anos, foram 28 anos no Ministério Jovem. Até esses dias eu estive em Telêmaco Borba, conversando com o pastor Samuel Azevedo, ele foi meu líder de jovens quando eu tinha 12 anos e iniciei no Ministério de Jovens. Fomos até os 40 anos e depois descobrimos que os nossos jovens estavam casando e separando, entrando em crise. Então nós começamos a trabalhar com Família Feliz e fizemos uma proposta do casal estar à frente, dando a cara para bater. É exatamente isso. A gente veio trazer a linguagem dentro da simplicidade do dia a dia, dentro daquela conversa que você tem com a esposa, você tem com o marido, na mesa do café, na mesa do almoço, ou às vezes lavando a louça juntos, né? Às vezes o marido lavando a louça ajudando, que é uma coisa que eu sei fazer em casa, eu faço, e nesse sentido. E agora hoje nós temos uma oportunidade para conversar com professores. E a conversa não vai muito longe disso, porque os problemas de família são os mesmos. Quando a fofucha disse assim, que a gente, quando era há muito tempo atrás, esperava aquele momento ali de pegar o bife maior, né? Escolher a coxa do frango e quem puder chegar primeiro, que eram os problemas de brigas de irmão, né? Porque um arrebentou a pipa do outro, ou então coisas semelhantes, tal. Era um mundo assim um pouco interessante, porque era muito simples as coisas. Hoje os filhos estão saindo da gestão dos pais. Aliás, nós participamos agora pela Convenção da Assembleia de Deus em Umuarama, do Fórum de Debates.
E um dos grandes problemas do Fórum de Debate da Família, que nós trabalhamos lá, foi essa questão da terceirização dos filhos. Às vezes os pais pegam os filhos, jogam na mão do professor da escola dominical e fala aí, ó, se vira. Ou joga na mão do pastor da igreja, se vira. Ou pior ainda, pega o porteiro, eu trabalhei por muito tempo como porteiro, e se deixar eu estou lá na portaria de novo, a mãe fala, ó, se você aprontar, o porteiro vai te pegar. Como se fosse um bicho. Essas coisas, terceirização, né? Então jogando para frente. E este cenário que nós estamos vivendo cai num cenário que eu gostaria que a Fofuxa até comentasse um pouco com você, que é esse cenário de uma sociedade de valores invertidos. Para isso, eu gostaria que ela lesse com vocês o texto de Romanos, está na apostila, e nós vamos conversar um pouco sobre esse texto. Se você quiser ler aqui, Fofuxa, também. Ah, não, é melhor na Bíblia, porque senão eu vou perder o slide. Quem que está lá no slide é a... Teu nome? Késia. Que nome bonito, Késia. Késia, é possível você colocar a Bíblia e tirar o slide ou não? Depois voltar para o slide? Ou prefere que nós lemos? Fica tranquila. Ah, tá. Então vamos olhar pela apostila, que tem um texto na apostila. É um texto bastante extenso, mas ele vai fazer sentido nos tópicos que nós vamos trabalhar nas 5 aulas aqui com vocês. Família é meu maior patrimônio, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para aqueles que fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível e semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, néscios infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Quando eu citei aqui com vocês a questão dessa sociedade que tem valores invertidos, eu também separei algumas ideias aqui com vocês. Vamos dar uma olhada ali. Imagine essa cena, não é? Agora é o gato que tem medo do peixe.
pastor Cláudio Duarte, ele diz assim que agora, do jeito que está invertendo, é o poste que vai fazer xixi no cachorro. Não dá para duvidar. Não dá para duvidar, porque a coisa está ficando séria, a coisa está ficando complicada. Um dos fatos que nós observamos é essa questão do professor. Eu sou professor, lecionei por alguns anos, e em algumas situações a gente se sentia ameaçado pelo aluno. Qualquer coisa que você fazia de diferente, o aluno entrava com um recurso contra o professor, e o pior, o professor era punido. Então, nessa cena, observe, em 1960, né, estas notas são terríveis, a criança ficava preocupada, né? E agora? Quando tinha que entregar o boletim, chegava o boletim, olha, vai voltar com a assinatura do pai. Eu acredito que você fez essa carinha, porque você deve ter feito que nem eu, né? A gente tremia de medo, né, Raquel? Entregar aquele boletim, e era feito de papel cartolina, com cheio de, assim, de notinhas, observações. Eu tremia de medo, porque na minha escola o boletim ainda ia lacrado. A gente não sabia o que estava dentro. E a hora que eu era um aluno comportado. Hoje, os pais não advertem mais a criança, eles querem tirar satisfação. Estas notas estão horríveis. Olha a cara da criança, avançando. E, gente, não é diferente disso. Se você não concorda com a imagem, tudo bem, mas não está diferente disso. Outra coisa que eu também observo é isso aqui, né? Um tapinha no bumbum da criança, que seria mais uma coisa comum. Eu sou contra a violência, tudo isso, nada disso. Mas os pais não estão dando mais limites para os filhos. E olha, ali não é um sonho, já está acontecendo. Esses tempos atrás, uma criança lá levou uma surra da mãe, uma surra não, uns tapinhas. Vou te levar para o conselho tutelar. Estava passando na rua de Londrina, rua Benjamin Constant, eu tenho endereço, porque eu estava andando na rua. Uma mãe deu uma bronca na criança. A criança usou um palavrão para responder à mãe. Vai, aquela coisa toda. Daí a mãe falou, vou te bater. A criança falou, duvido. Duvido. Então, é uma geração que está sendo alimentada. Olha, se você se comportar, eu te dou um telefone celular. É o que mais está em moda. Pais querendo calar seus filhos e tal. Então, esse patrimônio de Deus está sendo negociado por valores, por coisas muito simples. Daí, eu entro e chego nesta cena. Não sei onde erramos contigo, meu filho. Pai, eu estou aqui. Ele errou o filho. Não é muito longe, não. Não é muito longe, porque do jeito que estão terceirizando filhos, tem pais que não prevêem mais a reação dos filhos, não conhecem. Eles não conhecem, não têm intimidade. Por quê? Esses tempos atrás, uma irmã falou assim, Ney, minha vida está uma bênção. Né? Por quê? Agora eu peguei e consegui matricular o neném na creche. Poxa, legal. Legal, né? Tudo bem, vamos lá. É até dó, né? É a coisa mais interessante que tem. Porque a gente tira da cama quase dormindo. A gente pega, leva, né? Pega e leva até a creche. Quando chega lá, quase acorda no colo da professora. Né? Daí a gente entrega, né? Daí acorda, vê a professora e tal. E olha, eu sou cuidadosa. Lá tem a hora do lanchinho, lá tem a hora do soninho, lá tem a hora disso, daquilo e tal. E sabe, 6 e pouco nós vamos buscar a criança. Ela brincou tanto lá dentro que na hora que eu pego no colo, já dorme. Chego em casa, ponho no bercinho, dorme. Às vezes, né? Daí no outro dia a mesma coisa. E você está trabalhando aonde? Não, eu não trabalho. Eu tentei até... Gente, vocês devem conhecer pessoas assim. Pessoas que pegam seus filhos mal educados e falam assim, vai para a escola dominical e está aqui na mão dos professores. E olha, qualquer coisa é o professor que é ruim. Você acaba de limpar a igreja, organizar a igreja, quando vê aquela criança pulando por cima, tal. Olha,
o pastor, se te pegar, vai te dar uma surra. Então o pastor é aquela imagem assim do cara que pune, do cara que vai arrebentar com tudo. Então eles crescem com a imagem errada. Quando você vê isso aqui, pai, estou aqui, é os pais que já não conhecem o que os filhos são, aquilo que a minha mãe sabia quando eu estava mentindo. Fala a verdade. Não, mãe, estou falando a verdade. Você não está falando a verdade, eu te conheço. Minha mãe está com Alzheimer, uma doença terrível. Uma doença terrível. Ela, talvez, tem hora que ela não lembra de mim, ela confunde eu com meu irmão e confunde, às vezes, eu com meu pai. Mas tem algumas coisas assim que ela sempre pergunta: filho, você está bem? Estou. Você está bem mesmo? Estou, mãe, estou sim. Mas eu sei que ela está identificando que tem alguma coisa errada comigo. E daí eu falo para ela: mãe, a senhora está bem? Ela retruca: filho, você está bem? Daí eu falo: mãe, eu estou bem. Ah, então tá, se você está bem, eu estou bem. Com Alzheimer. Então, esta percepção está escapando por conta da terceirização. E a gente começa a enfrentar um desafio novo, que é... Acho que você vai ter que mudar aí para mim, por favor. Acho que a distância, você muda aí, dá um enter. Com um confronto. O mundo está colocando a sociedade contra a Bíblia. Afrontando a Bíblia. E às vezes vem com as coisas mais simples, né? Tem pessoas que falam: olha, eu acredito na Bíblia com limites, com reserva. A Bíblia é um bom livro, mas tem isso, tem aquilo. Então começam a depreciar a Bíblia e alguns extremistas já jogam aí, ó, o mundo chamando que a Bíblia é quadrada. Começam a questionar as histórias bíblicas. Por isso vocês devem aproveitar demais as aulas com a Regina, né? E com a outra professora, esqueci o nome agora, me perdoe. Ruth. Ah, foi mudado, né? Pela Isamara, né? Foi mudado. Isamar não veio. Então aproveite essas aulas assim para começar a entender o mundo infantil e a carga que eles estão recebendo. É uma loucura muito grande, mas os pais, para terem os filhos comportados, dão para as crianças o celular e tem aquela assim: meu filho é uma benção, eu ponho no quarto. Nossa, é tranquilidade. Enquanto eu assisto aqui o meu jogo de futebol, meu filho não dá trabalho nenhum, fica no quarto o tempo todo, não dá trabalho. E o que estão falando para o seu filho? A gente não consegue medir. Os pais também nas escolas não questionam o que os professores ensinaram. O que você aprendeu hoje lá? Gente, nós, professores de escola dominical, estamos ganhando sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade, que é o despertar para a família como patrimônio de Deus. Eu dou uma aula em Londrina para o curso de formação de obreiros, falando sobre sacerdócio no lar. E na aula para obreiros, pessoas que se candidatam a obreiros, a gente descobre que na casa desses obreiros não tem oração para alimentar-se. Uma oração básica, né? Põe o café da manhã ou põe o almoço. Ali na família, os filhos não aprendem a orar, não aprendem a agradecer. Eles acham que aquele café da manhã caiu na mesa de graça. Não há, por parte dos filhos, um reconhecimento da roupa lavada e passada. Na cabeça deles, se não houver uma explicação, eles acham que você joga a roupa suja num cesto e ela aparece pronta no guarda-roupa. Por quê? Porque os pais não ensinam mais os processos de como isso acontece. Coisa simples. Porque eu trabalho também com jovens, tem jovens que não reconhecem o trabalho de uma mãe, porque nunca foi falado. É a obrigação da mãe ter a comida quentinha na mesa no horário que quer, e quando tem um determinado bife, uma bisteca, ele fala assim: bisteca de novo, mãe? Reclama da comida. A gente não conta as histórias, não conta o sufoco que nós passamos, de onde nós viemos,
pelas caminhadas que nós passamos, os sufocos, os desempregos, as situações horríveis, a gente só se esconde atrás de uma frase. Eu não quero que meu filho passe por aquilo que eu passei. Grande erro. Você não pode querer que eles passem o que você passou, mas omitir teu sofrimento para mostrar onde você chegou, você não pode fazer. Testemunho. Exemplo. No livro de Deuteronômios, fala assim para a gente estar com a criança, ensinar ao levantar, ao deitar-se, pelo caminho. São todas as oportunidades que nós temos de ministrar. Os filhos precisam olhar para os pais e ter os pais como... Muda por mim, por favor. Como exemplo. Então, eu separei esse texto de Romanos... E ele é parte do capítulo 1 da carta aos Romanos, e o que eu acho interessante, talvez eu não vou me aprender muito aqui, a esse momento, o autor é Paulo, o cenário é bastante confuso, porque é o povo que chegou a Roma, estimava-se em 40 mil pessoas, está aí na apostila, tal. O tema da carta é justificação, mas eu queria me prender aos textos que seguem-se através deste raciocínio. Bom, a carta aos Romanos é uma carta doutrinária que nos coloca, está tudo na apostila, tá, irmãos? Pode aí e tal. Que nos coloca em confronto aos dias atuais. A carta aos Romanos, ela nos afronta. Pode ser, pastor Emerson, bom revê-lo. Ela nos coloca em confronto. Eu até tenho a sensação, eu coloquei no texto, que quando a gente lê a carta aos Romanos, dá a impressão que você está lendo uma notícia que acabou de passar num canal de televisão, num canal de internet, aquela notícia tão recente que nos assusta. Ela é impactante, porque ela é uma carta que afronta todos os princípios e valores cristãos. É uma carta de alerta. E Paulo nos coloca essa carta da seguinte posição. Quando ele inicia a carta aos Romanos, ele fala que é Paulo, servo e apóstolo. Servo que servir, mas o apóstolo que está se posicionando contra aquelas situações que aconteciam em Roma. Quando a Fofuxa leu o texto aos Romanos, daí normalmente a gente lê aquele texto de uma forma bastante extensa, mas eu quis detalhar um pouquinho, porque nas aulas 2, 3 e 4, eu vou falar sobre 3 propósitos das famílias que a gente pode resgatar neste encontro do EPED. Por gentileza, muda para mim. Essa é a imagem que eu gosto, o pastor Jefferson usou aí Efésios, preservando meu patrimônio em um mundo de valores invertidos. Nós temos que nos revestir da palavra de Deus, da couraça da justiça. Nós temos que nos fortalecer o capacete da salvação, o escudo da fé, a verdade e o evangelho da paz. Gente, o primeiro tópico que eu quero deixar bem claro com vocês. Esta não é uma batalha social. Esta não é uma batalha psicológica. Esta não é uma batalha comum. Nós estamos sendo, se não abrirmos os olhos, enganados pelo inimigo, de uma forma bastante sorrateira. O desafio é totalmente espiritual. O maior patrimônio que nós temos, nós estamos negociando de forma barata, escapando pelos dedos, em atos que aparentemente são muito simples, mas o inimigo sabe, se ele desmontar a família,
ele desmonta uma sociedade. Eu e você, professores de escola bíblica dominical, que aprendemos a ensinar 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, devemos sim estar atentos, porque esta batalha não é contra o sangue, nem contra a carne, mas principados. A notícia boa é que o Senhor está conosco. A notícia boa é que Ele está aqui. A notícia boa é que Ele proporcionou para cada um de nós esse momento, para sermos chamados uma coisa tão óbvia, uma coisa tão básica. Imagine como você saiu da tua casa para vir aqui. Gente, cadê minha camisa? Cadê não sei o que lá? Olha, a chave do carro, o óculos, alguém viu o óculos? A minha Bíblia, aquela tensão toda que a gente passa. Não estou dizendo que a tua casa seja assim, mas aquela coisa assim que a gente cria um ambiente totalmente desfavorável. Aliás, eu até gosto de falar sobre isso. Você está andando aqui numa rua em Guarapuava, você tromba com uma pessoa, você fala assim, me desculpa, me perdoe. Em casa você tromba com um filho, moleque, sai daí, dá um chute no moleque, dá um chute no cachorro, briga com a esposa, grita. Quer dizer, aquela pessoa educada lá fora, dentro de casa é uma confusão, aquela coisa toda. Então, se nós não podemos ser ministros dentro de casa, como é que nós queremos governar a igreja? Então, nós vamos ter que fazer um trabalho em cima disso. Vai ser doído, irmãos, mas necessário. Então vamos agora falar de algumas coisas que a Fofuxa tocou aí em Romanos. Primeiro é a questão da blasfêmia. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Eu procurei a imagem mais confusa possível para você não identificar, porque me dá vergonha. Primeiro que a gente não tem nada a ver com carnaval, mas esta cena do carnaval que rolou aí pelas redes sociais foi horrível. Onde ali o diabo, a pessoa que interpretava o papel de diabo, de Satanás, ele mata Jesus. Esta é uma cena de afronta a todos os princípios e valores. E eu falo assim, totalmente desnecessária para acrescentar alguma coisa que poderia se considerar arte. Mas é assim que o mundo está ensinando. É assim o Jesus que eles estão demonstrando. É assim que está vindo a informação nos desenhos animados. É assim que as coisas estão entrando de forma sorrateira dentro dos lares. É assim que estão vindo os jogos, os players que as crianças ganham de presente da gente. É assim que está rolando na internet tudo aquilo que você busca de informação desse lado. É um Jesus enfraquecido e um mundo fortalecido. É desta forma que aquele mundão está olhando para a Bíblia e falando assim, você está quadrada. Você não está com nada. Perdemos às vezes tempo assistindo uma série. Eu assisto série, mas uma série 10 capítulos, depois você quer ver a segunda etapa, a terceira e tal, mas os nossos filhos não têm ministração dentro da nossa casa. E esta blasfêmia começa a criar na cabeça deles como verdade. Muda mais um. Não separei todos, só alguns. Eu coloquei isso aqui porque existe uma onda. Eu não sou machista, mas o movimento feminista tem crescido muito. Seria muito interessante se cada um de nós aqui, hoje em forma de pesquisa, pesquisassem as bases do movimento feminista. Elas entram em confronto direto com a palavra de Deus. Elas colocam uma mulher numa situação que não vai dar certo. Nas bases do movimento feminista, até anulam a presença do homem como desnecessário. E isto está crescendo dentro do quê?
de movimentos dentro da própria igreja. Primeiro, condeno o machismo. Sou totalmente contra a posição machista e também, da mesma forma, condeno o feminismo. Deus fez tudo na medida certa. Homem e mulher iguais, porém com funções diferentes, com atividades diferentes, com posicionamentos diferentes, pensamentos diferentes, formas de agir e reagir diferentes. Agora, não um contra o outro, movimento machista, movimento feminista. Talvez este assunto aqui já seriam 5 aulas que a gente poderia usar aqui. É que a coisa está tão grave que as crianças já começam a receber essa informação como: minha madrinha ensinou que eu sou linda como eu quiser, sendo homem ou mulher. Está aí. Essa criança, ela vai crescendo com o conceito daquilo que é o certo. Ela não tem mais essa visão que nós temos. Eles aprendem nas escolas que isso é correto. A opção sexual é correta. Por quê? Porque a coisa se agrava. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E a coisa vai complicando porque você chega a entrar em confronto com essa imagem. 2 crianças se beijando. O que o texto diz? Não dá a impressão que foi escrito ontem? E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Parece que foi escrito ontem. Paulo alertava ali esse fato na igreja em Roma, mas a coisa está acontecendo de uma forma muito complicada. A própria questão da violência, iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Como é que eu vou criar os meus filhos dentro desse cenário? Como é que eu vou viver desse cenário? Quer dizer, eu tenho que sair deste mundo? Paulo nos orienta assim: de sorte, meus irmãos, que somos embaixadores da parte de Cristo. Ele nos posiciona de uma maneira bastante interessante. O que é o embaixador? Nós temos um embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. Esse embaixador, ele representa o nosso presidente lá nos Estados Unidos. Tudo que aquele embaixador fizer, ele é o representante legal do presidente lá nos Estados Unidos. Quando nós recebemos esta condecoração, esta referência de Paulo, dizendo que nós somos embaixadores da parte de Cristo, ele está dizendo: gente, vocês são de Deus, e aqui são peregrinos, mas vocês recebem a condecoração de embaixadores. Escute só, nós somos representantes legais do Senhor aqui na terra. E hoje, nós convidamos a nos posicionar como embaixadores, para que todas as nossas atitudes representem Cristo, como Ele merece ser representado. Você quer uma dica de que você é um embaixador? Talvez você estivesse dentro do mercado, numa oficina, numa escola, talvez numa rua, e alguém olha e você não está com a Bíblia, você não está vestido
como estivesse indo para a igreja, até com a roupa do trabalho, alguém olha para você e escuta: você é crente? Você fala: sim, por quê? Não, é que havia alguma coisa diferente. Quem já teve esse embaixadores de Deus? Agradeça, a luz de Cristo está brilhando em você. Mesmo que às vezes você fala assim: poxa, eu não sou tudo isso, tal, não sou. Eu queria fazer tal coisa, eu queria pregar, eu queria ter uma palavra, eu queria chegar lá na frente, tal. Mas o Senhor te colocou como missionário dentro do lugar que você às vezes não gostaria de estar. Te colocou missionário com aquela vizinha complicada. Te colocou missionário com aquele cara complicado lá dentro do seu trabalho, aquele que só quer te prejudicar. Te colocou missionário exatamente para brilhar no meio das trevas. Jesus, conhecendo as nossas necessidades, conhecendo as nossas limitações, Ele nos resgatou, morreu por mim e por você. Aqui, vou voltar, mais isto. Nesse caso, eu diria o seguinte, que não é só questão de ser embaixador para poder representar os outros. Nós precisamos ter cuidado com a nossa própria família, né? Porque às vezes cuida muito da família dos outros, mas esquece da nossa família. E se nós não der bom exemplo, principalmente cuidando dos filhos, das crianças, aí nós podemos correr o risco de ter da nossa família pessoas inconvenientes. Então precisa cuidar muito nesse sentido. Já está vendo o homossexualismo no nosso meio. Sim. Como vai governar a igreja se não governa bem a sua própria casa? Está em Tito essa situação. Então nós devemos estar alerta que nós somos chamados para, primeiro, sermos sacerdotes da nossa própria casa. Então, na sequência desses estudos, eu e a Fofuxa pretendemos trabalhar um pouquinho sobre esse ministério, sobre esse patrimônio dado por Deus. Como é que nós vamos agir dentro desse patrimônio? Daí nós separamos 3 tópicos dentro da revista, que estão aqui, que nós vamos buscar o entendimento. Fofuxa, abre para mim, por favor. Aí, meu amor. Buscar o entendimento dentro dos seguintes aspectos. Primeiro, família é criação de Deus. Nós vamos trabalhar com isso na próxima aula. Parece básico, parece simples, parece comum, mas muitas pessoas não reconhecem a ação de Deus dentro dos milagres que Deus nos proporciona todos os dias. Olha, deixa eu só dar um exemplo aqui. Nós temos que honrar a Deus nos pequenos detalhes. Se você observasse em João sobre a festa da dedicação, que Jesus estava presente, Jesus participou da festa da dedicação, você vai observar que aquela festa é em gratidão às pequenas coisas que o povo voltou a fazer depois de um período ali no Antigo Testamento, e agora ele voltou a fazer. Então, valorizar as pequenas coisas. Então, nós vamos resgatar isso quando falamos de família. A origem da família é, sim, uma criação de Deus. Na sequência, nós vamos trabalhar, e eu quero criar essa expectativa em vocês, que meu maior patrimônio, porque a família deve o quê? Seguir o projeto de Deus. O que a gente fala como projeto de Deus? Alguém fala assim: família dá muita confusão, é muito complicado. Gente, o problema não está no projeto. O problema está em quem executa o projeto.
O projeto é perfeito, mas a maneira que nós estamos executando o projeto, ou deixando que as pessoas executem o projeto, é que está errado. Muita gente dando pitaco no projeto de Deus. Como seria o seguinte: contrata o Oscar Niemeyer e faça um projeto. Porém, na hora de executar, você pega o meia colher, aquele servente de pedreiro que é ruim. Olha, essa construção do Oscar Niemeyer é você que vai fazer. Nós não podemos trabalhar de forma amadora no projeto de Deus. Nós temos que trabalhar com integridade e comprometido com o projeto. Quero trabalhar uma aula com vocês. E, para encerrar, nós queremos também falar sobre a família e a responsabilidade, porque ela também é um presente de Deus. E esse reconhecimento do presente vem na forma como nós vamos cuidar desse presente. Se você ganhasse um presente hoje de uma pessoa que você gosta, e esse presente cai na sua mão, como é que você lida com esse presente? Alguma coisa para acrescentar, Fofuxa? Por favor. Ao ser conivente, por exemplo, a questão da conivência, né? Porque eu vi ali o texto falando da conivência. Teve um texto ali que falou da conivência. Quando os pais ensinam bem, até o filho se tornar adulto. Aí, depois que o filho se tornou adulto, ele não vai obedecer aos pais. Claro que não, pela sua maioridade, enfim. Mas os pais não são obrigados a ser coniventes. É isso que a gente precisa cuidar com aquele texto, né? Porque você ensina enquanto é criança, você faz de tudo, aí o seu indivíduo se torna adulto, e ele toma o caminho que ele quer tomar. Só que acontece que nós precisamos se cuidar para não sermos coniventes com o caminho que o indivíduo adulto toma, porque os pais não têm nada a ver com isso, né? Aí o pai, que às vezes não tem muita preparação nesse sentido, ele pode tomar dois caminhos: ou o caminho da conivência, acomodando-se com o pecado do filho, ou, do contrário, ele pode também morrer antes do tempo, querendo tomar a culpa do filho adulto, que é uma complicação também muito grande. Então, nós vamos trabalhar nesses tópicos. Eu quero agradecer vocês por nos terem recebido aqui na primeira aula, e parabéns, né, a todos vocês que estão dispostos. Eu observei que o pastor Antônio colocou na saudação lá que nós estamos aqui para aprender. Ele usou a expressão nós. Eu imagino esse homem, com toda a história dele, usar a expressão estou aqui para aprender e se posicionar nessa situação. Glória a Deus pela vida do senhor, da irmã Conceição. E você fez um acróstico, né? Ali você colocou Assembleia de Deus, né? Missão Boas Novas, né? MSB, da Missão das Boas Novas. Semeadores das Boas Novas. Então, achei também muito lindo. Então, vocês não perdem a oportunidade aí também de ver a saudação dos nossos pastores e do nosso coordenador. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. E nós teremos uma ótima escola. Vocês podem aplaudir o Senhor Deus pela vida dos nossos mestres. Irmãos, a conferência do EPED também é o aprendizado da Palavra de Deus e é a segunda escola bíblica que nós temos na nossa igreja. E eu quero não perder o ritmo, pastor Ezequiel, e pedir a você, nós temos ou um óculos de sol ou trocar armação, irmão Flávio. Está na hora, né? Trocar a armação do óculos. Alguém quer ganhar um presente do Mercadão do Óculos? Levanta a mão, deixa eu ver. Você que levantou a mão primeiro, quem foi? Quem levantou a mão primeiro? Não deu para ver. Então fala o número da tua inscrição, bem rapidinho, mas... Irmão, fala alto que nós não estamos conseguindo esconder. Só um pouquinho, não está dando por causa do som. É mais alto. 1, 2, 3 e... Para não ser injusto com os irmãos, eu vou chamar alguém que sabe fazer sorteio. Vem cá, irmão Wagner, eu não estou conseguindo entender. Ele tem uns recadinhos para passar para os irmãos, depois o sorteio desse presente no Mercadão de Óculos. Paz do Senhor, irmãos. Amém, glória a Deus. Vamos estar sorteando, então, um vale brinde do Mercadão dos Óculos. E também queria já agradecer a cada um dos pastores que se fizeram presentes aqui, estão dando as aulas, está sendo uma bênção. Queria agradecer também aos nossos patrocinadores,
que é o Mercadão dos Óculos, que está dando vale brinde nessa noite, a Ótica Diniz, o Empório Girassol, o Queijo Nato Bom e a Deli Joias. Queria dar uns recadinhos também. Ali no fundo vai ter a cantina, a gente vai estar vendendo pastel e espetinho. O pastel e o espetinho é R$ 4,00 cada e R$ 5,00 com refrigerante. Então vai lá, compra, adquire o seu. Além disso, nós estamos vendendo cocada. E essa cocada ela é para uma oferta missionária. Né, todo mundo, alguns aqui sabem, né, e se não sabem eu vou contar agora. Nós temos aqui nossos amigos, que é a Eziele e o Júnior. Faz um sinalzinho assim com a mão, que todo mundo conhecer, quem não conhece.